Graça e paz, amados e amadas, chegamos no último capítulo de Números 36. E lembrando que aqui o povo está prestes a entrar na terra prometida. Então, Moisés tem passado as últimas instruções e eles também, as tribos, vêm trazendo suas indagações, suas dúvidas a Moisés. E aqui nós vamos ver que a tribo de Manassés, que vem lá, porque lembra, a tribo de Manassés, metade vai ficar antes de passar o Jordão e a metade vai ficar depois que entrar ali na terra prometida. E essa metade que vai entrar ali na terra prometida, eles têm ali entre eles as filhas de Zelofeade. Vocês lembram que nós já vimos aqui em Números que Zelofeade, ele teve somente filhas, ele não teve filhos, e a herança da terra do pai tem que ser passado o quê? Para os filhos, para o filho homem. E como esse homem não teve filhos, essas mulheres que são, aqui no versículo 11 fala o nome dela, olha, as filhas de Zelofeade, Maala, Tirsa, Hogla, Milca e Noã. Elas foram falar com Moisés a respeito que o seu pai não tinha filho homem e como que ficaria a herança. E naquela época, o que Moisés fez? Consultou o Senhor e o Senhor disse que elas estavam justas e que a elas deveriam ter herança na terra. Então, elas estavam tendo herança como mulher. Só que agora a questão é outra. Eles vêm perguntar, não elas, mas quem vem perguntar é aqueles que estão à frente da tribo de Manassés, vem perguntar assim, dizendo, olha, se as filhas de Zelofeade casarem com homens de outras tribos de Israel, então a herança, a terra delas vai o quê? Passar para vai passar para essa família que ela vai constituir nova. Então, esse limite de território vai passar depois para outra tribo, principalmente quando chegar a época que eles chamam do 50º ano, que é o ano do jubileu. E aí o que acontece? Dessa forma, Moisés consulta o Senhor para saber qual determinação do Senhor quanto a isso. Vocês veem, né, que tem várias coisas que acontecem que não está esclarecido totalmente na palavra de Deus. E isso também acontece na nossa vida. Nós temos que estar orando e consultando o Senhor. Mas lembre-se, aqui sempre se estabelece princípio, porque tudo na nossa vida tem que ser regido por princípio e por propósito. O que eu estou fazendo edifica Deus na terra? O que eu estou fazendo tem um propósito eternal? O que eu estou fazendo está dentro da lei de Deus primeiro e dentro da lei dos homens? Então, todas as nossas atitudes, a gente tem que pôr ela em princípios. O que eu vou fazer está dentro da moralidade? Está dentro do meu espaço de não ofender o meu próximo? Então, essas são as balizações que nós temos que ter. E questão de princípios, a Bíblia é repleta de Gênesis e Apocalipse. Então, quando nós lemos essas passagens, principalmente do Velho Testamento, que são um contexto histórico, costumes e cultura totalmente diferente a nossa, o que a gente extrai daqui? Nós extraímos o quê? Princípios para que porque os princípios não mudam. E aí, dentro desses princípios, nós vamos aplicando a nossa vida hoje. Então, veja aqui, como não tinha ainda nada sendo falado sobre essa situação, eles foram consultar Moisés e Moisés foi consultar o quê? O Senhor. Então, Moisés não se apressou em dar a resposta. Muitas vezes nós nos apressamos a dar as respostas. E quantas vezes nós tomamos atitudes porque nós estamos nervosos, ou porque nós estamos tristes, ou porque a gente está irritado, com raiva. Então, quando nós tivermos essas alterações emocionais, não tomemos nenhuma atitude.
vamos aguardar e consultar o Senhor, consultar à noite ali na nossa cabeça no travesseiro, para que a gente possa ter equilíbrio. O Senhor nos chama para nós sermos prudentes. Pessoas prudentes consultam o Senhor e vão verificar se as suas atitudes estão dentro dos princípios do Pai, né? Então aqui Moisés foi consultar ao Senhor. E aí nós vemos aqui no versículo 6, eis que Yahvé ordena quanto às filhas de Zelofeade. Então vamos ver o que o Senhor falou para Moisés. Elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Então elas podem casar com quem elas quiserem dentro do clã de Manassés. E assim elas fizeram, elas se casaram, que vamos ver aqui, olha, qual o versículo que nós temos que fala que ela se casou. Versículo 10, olha, as filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então, elas se casaram com seus primos paternos. E você vê que cita nome por nome delas. Muitas vezes não é citado nem nomes, né? Mas aqui, já no segundo capítulo que fala sobre elas, cita nome por nomes. E o que esse texto também nos traz a meditar em questão de princípio? Para se casar também com pessoas se nós temos o Senhor, casar com pessoas que comungam da mesma fé e de mesmos princípios. Porque veja só, se você é uma mulher que teme ao Senhor, que vive segundo a vontade do Pai e casa com um homem que não tem princípios voltados ao Senhor, então vocês vão ter gostos diferentes, vão querer sair para coisas diferentes. Quando tiver filhos, então, vai haver muita dificuldade na educação, porque cada um vai querer dar princípios diferentes. Então, que nós possamos atentar para esses princípios que o Senhor está nos colocando aqui. E olha que interessante, né? Esse é o último capítulo do livro de Números, e o livro de Números apresenta vários episódios de rebelião do povo de Israel com a vontade do Senhor, né? Nós vemos vários problemas acontecendo aqui, mas termina com um exemplo feliz de amor fraternal, submissão e respeito. As filhas de Zelofeade, são nobres mulheres que se preocuparam com a preservação do bom nome do seu pai e com a posição delas na nova terra, e elas decidem o quê? Obedecer ao Senhor. Concluindo, o que nós podemos aprender aqui? Mesmo assuntos triviais e que julgamos de menor importância, pode envolver, grandes princípios, pode envolver grandes coisas. Não existe nenhuma questão humana que não se traduza em um profundo princípio moral, conceito moral. Uma vez que desejamos analisar o assunto de forma responsável e honesta, nós vamos observar esses princípios. Como os israelitas no tempo de Moisés, eles podiam crer nas promessas de Yahvé. Hoje nós podemos crer em quem? Em Jesus Cristo, como aquele que foi fiel, abriu um novo e vivo caminho para nós, e hoje Ele é o guardião e doador da nossa esperança eterna. Então, a solução de todos os problemas grandes e pequenos se faz sobre a orientação de Deus, se faz sobre propósito de Deus, que a gente descobre por meio da sua palavra. Então, eu incentivo você a caminhar segundo o propósito de Deus. Muitas vezes a gente vai olhar o final de um capítulo de um livro, a gente quer coisas gloriosas, mas aqui a gente vê atendendo princípios e consultando o Senhor. Depois que nós vimos tanto aqui no livro de Números, tantas desobediências, tantos não creres, né? E a gente termina aqui com essas 4 mulheres, aqui seguindo e obedecendo aquilo que o Senhor tem. E vamos ler então agora o último versículo desse capítulo. Portanto, são estas as leis e os mandamentos de Yahvé,
ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, o caminho de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Então, assim que eles atravessarem o rio Jordão, eles vão estar já entrando na terra de Canaã, que a primeira obstáculo que eles vão ter vai ser Jericó. Mas isso vai ficar para outro livro da Bíblia. Então, hoje, nós louvamos a Deus por termos terminado o livro de Números. Jesus é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.